e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Como é que está esse coração desse lado? Estava-me a sentir inspirada a gravar um episódio num dia que disse que ia descansar. Talvez vamos começar por aí, descansar. Qual foi a última vez que te permitiste a não fazer absolutamente nada? E eu contra mim falo porque isto é uma dificuldade minha e corrente de me permitir a não fazer nada. E muitas vezes é nos momentos de não fazer nada que surgem as maiores inspirações, as maiores revelações emocionais. É nos momentos de silêncio e de quietude emocional que nós conseguimos ir buscar respostas para problemas ou obstáculos que temos de ultrapassar numa certa fase ou momento da nossa vida. A propósito de silêncio e estar sem fazer nada, queria partilhar uma técnica que eu gosto muito, que é a técnica 5-4-3-2-1, que é uma técnica de grounding. Funciona especialmente bem para quem tem imensa ansiedade e consiste em focar-te em 5 coisas que consegues ver, 4 coisas que consegues sentir, 3 coisas que consegues ouvir, 2 coisas que consegues cheirar e 1 coisa que consegues saborear. É sempre bom ter uma peça de fruta à mão ou algum snack, mas é uma técnica que eu uso há vários anos, já partilhei com algumas amigas minhas e familiares, e é especialmente eficaz para nos trazer de volta ao momento presente, exatamente porque obriga-nos a fazer isso com todos os nossos sentidos do nosso corpo. E a resposta está sempre dentro de nós. Para tudo. Em falar em resposta dentro de nós, uma das coisas que eu vejo muito é esta tentativa que nós temos de nos queremos relacionar com todo o tipo de conteúdos e queremos aplicar todas as dicas e todo o tipo de conteúdos à nossa vida. E as coisas não funcionam assim. A verdade é que cada coisa tem o seu lugar. E um dos motivos pelos quais há tanta gente com uma dificuldade em saber o que fazer. Mas eu já vi tantas regras diferentes e tantas dicas e o que é que eu faço? E muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer, e eu olhando para trás vejo isso também na minha vida, porque não estão a dar ouvidos às suas próprias respostas interiores. A grande maioria das pessoas já sabe a resposta. Há ali alguma coisa que está a ser posta de lado há semanas, há meses, talvez até há anos. E esse desbloqueio, talvez muitas vezes seja o suficiente para a vida começar a arrancar com mais fluidez, mais facilidade, mais paz. Quando há menos comparação, há mais felicidade. Não é à toa que existe aquela frase "Comparison is the thief of joy". Well, it is. É porque é mesmo. Ao nos compararmos com as outras pessoas e com as outras jornadas das outras pessoas, nós esquecemos que nós temos a nossa própria. E obviamente que é bom, inclusive o intuito do meu podcast é partilhar também coisas que funcionam na minha vida e que eu sinto que vão ser benéficas para outras pessoas. Portanto, dizendo isto, obviamente que é bom consumirmos certos conteúdos que nos façam estar mais alinhados com a nossa melhor versão, com aquilo que nós queremos ser, mas também é preciso ouvirmos as nossas próprias respostas. Nem tudo vai funcionar para nós e está tudo bem. Há esta quase pressão invisível de fazer tudo perfeito. E isso não dá. Há certas pessoas que se sucedem muito bem na vida porque seguem as suas próprias regras. E eu não digo isto no sentido de seguir regras que impliquem um mal-estar para outras pessoas, porque há uma grande linha que separa, não é? Regras que nos tragam benefícios sem atropelar outros e regras que nos tragam coisas boas atropelando outras pessoas. Há uma linha muito grande que separa isso. Eu estou a dizer as regras da nossa vida que não têm de fazer sentido para todas as pessoas. Nem toda a gente tem que validar as tuas experiências para que elas sejam válidas. Ou seja, se para ti ires correr ao fim de semana é uma coisa que tu realmente gostas imenso e que te traz muito bem-estar e que te faz muito bem, porquê é que tu haverias de dar ouvidos a um vídeo, por exemplo, que diz tens de correr todos os dias, ao fim de semana não basta? Porque aí tu estás a introduzir uma semente no teu pensamento que te faz sentir insuficiente. Quando se calhar se tu nunca tivesses visto aquele vídeo,
nunca sentirias que correr só ao fim de semana seria um problema. Ou seja, é nestes momentos que nós temos que ter o nosso discernimento. Há certas dicas, há certas coisas que não vão funcionar para toda a gente. E é preciso saber distinguir quais são as que se aplicam melhor à tua vida e quais são as que não se aplicam. E aí há uma felicidade crescente e uma paz crescente que começa a existir cada vez mais na tua vida. Porque tu deixas de fazer as coisas que alguém te disse que é o melhor para ti. E ninguém neste mundo sabe o que é melhor para ti, lá no fundo, melhor do que tu. Claro, há situações em que nós não estamos, seja por que motivo for, com clareza mental suficiente, clareza emocional, para distinguirmos se alguma coisa que estamos a fazer é ou não benéfica para nós. Mas eu estou a falar numa fase assim, estável, pelo menos, mentalmente. Porque claro que há vezes que outras pessoas nos dão conselhos que são totalmente mais certos para nós do que aquilo que nós achamos. Eu estou a falar assim num tom mais leve, mais rotina. Não necessariamente, por exemplo, de quando nos encontramos num estado mais depressivo ou quando só temos uma certa visão túnel para uma coisa e não conseguimos ver que há mais vida para além disso. E já que estou a dizer há mais vida para além disso, eu acredito genuinamente que daqui a uns tempos, Cronicamente Online vai ser um diagnóstico dado por profissionais de saúde mental e talvez até de saúde mais física, porque há muita coisa na nossa vida, especialmente na nossa mente e na maneira como nós vemos o mundo e como nos vemos a nós próprios e a nossa realidade e os nossos hábitos, que pode ser resolvida simplesmente desligando. Imaginem um copo que está a ser constantemente enchido com água e o fluxo de água nunca para. Há um momento em que nós temos que desligar a torneira e beber do copo. Portanto, o consumo de conteúdo constante o que faz é que há esta falsa ilusão de produtividade, porque nós estamos em contacto com certas emoções que desejávamos sentir na nossa própria vida e nós nunca desligamos a torneira. E se a torneira não for desligada, as coisas inundam e tu nunca bebes a água. E é preciso beber da água. Também ter aquela disciplina de dizer: ok, já fiz scroll suficiente. Embora eu seja muito apologista de soft love e conselhos suaves e dar amor a nós próprios de forma suave, há certos momentos em que é preciso disciplina, mais rigidez. Mas as pessoas tendem a associar essa disciplina e rigidez a outras coisas maiores. Exercício, dieta, sei lá. Mas a verdade é que às vezes essa rigidez e disciplina vêm em coisas pequeninas. Vêm em: olha, já estou a fazer scroll há uma hora, é melhor parar. Ou ver o tempo de ecrã semanal e pensar: poxa, passei 10 horas em redes sociais. Ou mais, ou menos. A questão aqui nem é o tempo, é nós termos a capacidade de analisar esse tempo e pensar: o que é que eu poderia ter feito com este tempo? Muitas vezes quando as pessoas nos dizem alguma coisa, algum conselho, e nós entramos muito na defensiva, o entrar na defensiva já nos diz que há ali alguma coisa que a pessoa está a dizer que está certa. A defensiva funciona exatamente assim muitas vezes. Há certos conselhos que nos irritam tanto porque nós sabemos que a pessoa tem razão. E isso não significa que toda a gente tenha que espalhar conselhos sem eles serem pedidos a toda a hora. Porque obviamente que há plataformas, se tu quiseres um certo tipo de conteúdo, vais ao YouTube, vais ouvir um podcast, vais ouvir uma certa música ou ler um certo livro porque estás à procura desse conselho ou do conteúdo específico disso. Enquanto que há pessoas, por exemplo, da nossa família e amigos que dão conselhos assim, sem serem pedidos. Pronto, e muitas vezes isso vem de um lugar de amor. E mais uma vez eu contra mim falo, as minhas amigas sabem. Mas a verdade é que há certos conselhos que nos irritam tanto porque há muito ponto de verdade ali. Vamos imaginar este cenário. Tu já estás a pensar na tua cabeça que tens de ir fazer exercício há meses. Qualquer exercício, não interessa se é pilates, não interessa se é ires ao ginásio, não interessa se é correres, alongares, qualquer tipo de exercício, qualquer tipo de coisa que te ponha o corpo a mexer. E estás a pensar: tenho que começar a mexer mais, tenho que começar a ser mais ativa fisicamente. E alguém na tua vida diz:
Olha, se calhar devias introduzir exercício, sem tu pedires esse conselho. Supomos. A maioria das pessoas vai ficar extremamente triggered com este conselho. E o motivo pelo qual há esse gatilho é porque há ali um fundo de verdade. Aproveito já este tema para dizer que quando nós temos um grande trigger, geralmente a resposta é ir buscar distrações, e pelo menos a resposta condicionada de uma grande parte da população hoje em dia, em que há esta desconexão com os nossos sentimentos e com o nosso corpo. A resposta mais fácil é ir buscar uma coisa exterior para nos acalmar. Mas a verdade é que todos os triggers e todos os desconfortos são uma oportunidade incrível para olharmos para dentro e ver o que é que está por baixo desse gatilho, por baixo desse desconforto. É no desconforto que se cresce. E é mesmo verdade. É no desconforto que se cresce. Se fôssemos falar disto em termos físicos, por exemplo, imaginem o que seria tropeçar num tapete que tem alguma coisa escondida debaixo do tapete. Se for na minha casa, claramente é a minha gata, mas supomos que vamos tropeçar no tapete e caímos e vamos ignorar o que está por baixo do tapete, continuamos a andar. É claro que isto soa um bocadinho parvo, não é? É preciso olhar para debaixo do tapete, levantá-lo, ver o que é que está ali e tirar, para não tropeçarmos outra vez. No entanto, porque a sociedade nos ensinou que certas emoções são negativas, que foi um dos tópicos que eu por acaso abordei no meu último episódio do podcast, nós ignoramos, deixamos ficar. Se há um gatilho na tua vida que está constantemente a vir ao de cima, é o teu corpo, a tua mente e o teu espírito a pedirem-te, por favor, olha para mim, valida-me e deixa-me sair daqui. É como uma criança que está a espernear a toda hora e precisa de atenção, seja por que motivo for. Tem fome, precisa de dormir, quer um brinquedo. Whatever it may be. Se calhar tu neste momento estás a pensar numa dessas circunstâncias, numa dessas coisas, do género: pois realmente tenho este trigger aqui há tanto tempo que está sempre a vir ao de cima. Vai a fundo. Vai a fundo. E não é confortável. É horrível. É extremamente desconfortável ir aos gatilhos e tentar perceber o que é que está por baixo deles, mas é uma coisa extremamente necessária para o crescimento e para sermos pessoas melhores. E sermos pessoas melhores faz com que nós não sejamos só pessoas melhores para nós, mas para todas as pessoas que nos rodeiam. Todas, sem exceção. A fruta com bolor, quando está encostada a outra fruta, passa bolor. Pessoas, quando estão doentes e que estejam ao lado de outra pessoa que não esteja suficientemente protegida, a outra pessoa vai ficar doente. Mas as coisas boas também funcionam assim. Nunca estiveram, por exemplo, numa sala em que de repente alguém entra com uma certa energia e contagia as pessoas. E neste caso eu estou a falar de uma energia positiva, mas também é possível isto acontecer com energia negativa. Energia negativa é muito mais fácil de se deixar contaminar. Mas a energia positiva, e eu não digo isto no sentido de paz e amor e só zen. Não! Energia positiva muitas vezes vem através do entusiasmo, de começar a rir, de contar piadas, de ser só a tu própria. E nunca deixares que a tua luz seja apagada, ou seja, diminuída por ti própria só porque há outras pessoas à tua volta que não estão a brilhar tanto. Não quer dizer que tu sejas melhor que essas pessoas, simplesmente significa que talvez as pessoas não estejam num ponto em que a luz possa brilhar assim tanto. E todos nós temos até essas fases em que estamos um pouco mais apagados e depois temos o chamado glow up. O glow up hoje em dia é muito visto como uma coisa só exterior, mas o glow up interno é uma coisa extremamente real. Quando passamos de ser pessoas extremamente ansiosas para pessoas mais calmas, pessoas que estão sempre numa correria para calma, vou deixar a vida fluir. Pessoas que estão sempre a criticar tudo e que depois se tornam pessoas com críticas construtivas e que analisam e respeitam antes de criticar e julgarem. Esse glow up interno exterioriza-se sempre. E essa energia é contagiosa. É uma energia boa. Nós temos muitas maneiras, é o que não falta, de nos conectarmos com energias negativas. Basta irmos a centros comerciais muito ocupados, basta ver as notícias. Há muitas notícias más, mas a verdade é, também há muitas maneiras boas de te conectares com energias boas, com conteúdos que realmente te façam ir para a frente, vibrar mais luz, seres mais luz.
Há aquela frase que eu gosto muito que é hurt people, hurt people. Pessoas magoadas magoam pessoas. Mas também há o reverso da moeda. Pessoas curadas curam pessoas. E há certas partes da nossa vida em que nós podemos ser curados por outras pessoas que já passaram por isso e também curar outras pessoas que estão a passar por certas coisas que nós já passamos. E a alimentar estas correntes positivas, a vida flui com mais leveza. Flui melhor. Não é à toa que no mesmo planeta nós temos tantas realidades diferentes, completamente diferentes. Não é só uma questão de sorte. É uma questão da energia que nós escolhemos alimentar todos os dias. E embora haja muitas pessoas que ainda não estão prontas para despertar para esta realidade, a nossa realidade, as nossas relações, tudo aquilo que nos rodeia, a maneira como nós vemos o mundo, é quase única e exclusivamente criada pelo aquilo que nós pensamos. Sobre nós, sobre os outros. Há sempre várias perspectivas. Isto é muito fácil de ver, por exemplo, naqueles casais em que uma pessoa é muito positiva e a outra pessoa é mais pessimista. E muitas vezes olham para a mesma circunstância de formas completamente diferentes. E o segredo aqui, seja em que tipo de relação for, e especialmente na relação que nós temos com nós mesmos, é permitir que o pensamento positivo e a perspectiva positiva seja a que prevaleça, seja a que ganhe. Há certas coisas que quando nós deixamos de fazer, nós apercebemos que afinal aquilo não era um problema. Por exemplo, eu nos últimos meses tenho desligado muito mesmo de redes sociais. E de repente, tantos problemas que me estavam a causar imensa ansiedade eram completamente exteriores a mim. E pior do que isso, quando nós estamos num estado permanente de ansiedade, de medo, de dúvidas, de inseguranças, nós não conseguimos ajudar absolutamente ninguém. Nem conseguimos tratar dos problemas na nossa vida, muito menos na dos outros. E antes de eu terminar este episódio, eu gostava de dar um conselho especial às pessoas mais empáticas e que sofrem muito com as dores dos outros, que é, tem que haver autocura primeiro. Tens que encher o teu copo primeiro. Não carregues nos teus ombros o peso de curares a tua família, os teus amigos, antes de estar disposta a carregar o peso de te curares a ti própria. Porque muitas vezes nós queremos curar alguém e aí temos que nos perguntar: esta cura que eu quero fazer serve mais a pessoa que eu quero curar ou serve mais a mim? Porque eu me vou sentir mais satisfeita, mais validada, mais feliz ao fazer esta cura. Mais uma vez contra mim falo. Mas pronto, é assim, vivendo e aprendendo também. Vou perguntar agora mais uma vez, antes de terminar este episódio, como é que está esse coração? Espero que esteja melhor ou igualmente bem a como estava no início do episódio. Vou deixá-lo por aqui e vemo-nos no próximo. E é isso. Continuem a criar no resto do dia o vosso recanto de luz. Beijo.